Amados, já saudei a todos com a paz do Senhor. E estamos alegres por estar aqui nesta noite. O Senhor continua nos abençoando. E o Senhor nos deu uma orientação, duas orientações em particular. O Senhor falou assim para nós: vós já não estáis mais no tempo de comer mingau, agora é comida forte. E o Senhor também nos deu outra orientação, essa um pouco mais recente. O Senhor disse para nós assim: eu quero falar com o homem face a face, como fazia nos tempos antigos. E nós estamos vendo um pouco de lentidão concernente a isso. Porque nós ainda tem muitos que ainda insistem em comer mingau. O culto desta noite está maravilhoso. Mas amanhã é segunda-feira. Você precisa estar com esse Deus segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e até o final dos seus dias. Mas é necessário que você cresça. Deixe as coisas que está nos atrapalhando de ter essa conversa com Deus. Ele já disse para nós que Ele nos visita pela manhã, pela tarde e à noite. E Ele disse também que tem lar que Ele não entra. Está precisando entrar nesse lar. E eu sei que há uma variação de homem, como o texto que lemos. Elias tinha acabado de fazer fogo descer do céu. E logo depois, correndo de uma mulher, uma incircunstância da parte dele, porque você encontra a mulher jurar para matar, e ele fala para Deus simplesmente: olha, procura minha vida para tirar e é melhor que eu morra. Mas ele está fugindo de não morrer. Incoerência, né? E assim tem muito crente que, quando as coisas apertam, olha, não dá mais para mim. Daqui a pouco recebe uma porção de Deus. Não, agora eu vou adiante, comigo ninguém pode. Como é que vai ficar? Nós precisamos ter temperança. Nós precisamos ter firmeza. Hoje nós dizemos que estamos numa obra maravilhosa, o Senhor está conosco, e está mesmo? Está mesmo. Está tudo bem. Mas e a hora da dificuldade? Quando ela chegar? Eu quero morrer, eu quero ir embora, eu quero
daqui, quero pedir minha exclusão da igreja, não dá mais. Não, nós precisamos sair desse tempo. O Senhor, Ele quer conversar conosco. O Senhor quer chegar perto de você. Foi cantado um hino aqui. Eu não mudo. O Senhor não muda. Ele livrou Mardoqueu, ele livrou José, ele livrou outros homens grandes. Mas foi necessário eles passar na beira da morte. Irmãos, a coisa ainda está meia morna. Nós ainda estamos torcendo aqui para Bolsonaro ganhar. Nós estamos torcendo para Bolsonaro ganhar, sonhando com dias melhores. Mas o nosso Deus quer fazer a sua obra conosco. Ele quer usar você. Ele quer me usar. Mas eu preciso largar as coisas que ainda eu estou caminhando como menino. Nós ainda estamos guerreando contra nós mesmos. Nós estamos lutando contra nós mesmos. E membros de uma obra tão pura e santa e maravilhosa como temos falado. Mas precisamos deixar essas coisas. Precisamos saber que todos nós estamos de um lado só. Que a nossa guerra é contra o diabo. Nossa guerra não é, meu irmão, não gosto dele. Não gosto dele. O Senhor, o mesmo Deus que chamou a mim, chamou você. Nós não podemos estar divididos. Segundo a palavra de Deus, o reino dividido não vence. Nós precisamos viver a unidade. Se alegrar com a vitória do irmão, festejar com a vitória do irmão, mas não podemos ficar puxando para cá, puxando para lá, deixando o adversário operar no meio de nós. Não. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, que é doce e suave, e poderosa, e ter conhecimento quando é Deus que está falando comigo. Elias estava aqui, veio vento forte, e ele estava lá dentro da caverna. E veio terremoto, ele estava dentro da caverna. Depois veio um fogo, ele estava dentro da caverna. Mas quando veio aquela brisa suave, aquele vento maravilhoso, ele saiu para fora e foi ouvir o Senhor falar com ele. Você precisa atingir esse alvo. Tem gente aqui que se agarra em homem. Eu quero te dizer uma coisa, já caiu muito, hein? Você tem que se agarrar com o Senhor. E Ele não precisa ter barreira para falar contigo, não. Ele fala contigo. Estava no púlpito da igreja e o Senhor começou a falar comigo. E era uma situação complicada. Eu sentado, estudo bíblico, geralmente quem dirige é o superintendente, e o Senhor começou a falar comigo. Fulano vai casar com cicrano. Coisa de doido. É doido, coisa de doido.
Porque a menina de véu na cabeça, a santa de Deus, de véu na cabeça, o camarada excluído por 7º mandamento, vai casar com ele. Olha a situação. Está lá o camarada lá no último banco sentado. E daqui a pouco a perna começa a tremer. E eu não sei se segura a perna. Costumo clamar o sangue de Jesus para Deus, sabia? Há poder no sangue do Senhor Jesus, que isso só pode ser coisa de doido. E o camarada lá olhando para minha cara, e eu não falo isso nem que me corte o pescoço. Vou falar com esse cara. Olhava para a menina, e a menina lá sentada no banco de véu na cabeça, uma santa, o camarada mais sujo do que... Deixa o pau de galinheiro para lá. Mas o Senhor me incomodando ao ponto de eu não aguentar mais e levantar. E eu, logicamente, não falei para o camarada que ele ia casar. Simplesmente falei para ele, tu dá um jeito na tua vida que o Senhor tem uma obra contigo e eu já sei o que é, tu vai casar. Só que eu não falei que era com a menina, não. Quando eu falo assim, o pai dele, pastor, levanta do banco e falou, pastor, concernente a isso que você está falando, o Senhor falou primeiro para ele. O Senhor falou que ia te usar para falar que ele ia casar. E ele está aí, está ouvindo eu falar, ele não pode dizer que é mentira não, quem contou para mim. É que ele não deu valor. Voltou para a igreja, pagou os 90 dias, mas se sujou de novo. Mas o Senhor fala contigo mesmo. O Senhor fala contigo. Ele não quer ter barreira para falar conosco, não. E ele vai falar nas suas dificuldades. Porque falou com Elias. Elias estava correndo para não ser morto. E tinha motivo para temer, porque já tinha matado muitos profetas. A cabeça dele estava na guilhotina mesmo. E aquela mulher, ele sabia da capacidade dela, ele sabia que ela não aliviaria ele. E é nessas dificuldades que o Senhor quer falar contigo. É nessas dificuldades, é quando você se sentir só. Nós temos profeta? Temos profeta. Nós temos pastores? Temos pastores e homens usados por Deus para nos orientar. Mas o Senhor quer falar com você face a face. O Deus dos céus quer falar com você face a face. E nós precisamos deixar de lado as picuinhas. Nós precisamos deixar de lado a boberice. Se é que existe essa palavra. Nós precisamos deixar de lado. Nós precisamos saber que nós estamos em guerra. E é guerra contra o pecado. Eu preciso ser santo. Eu preciso tirar as coisas ruins do meu coração e jogar para fora, porque Deus me fez uma nova criatura. Tem gente que gosta de viver o velho homem. Há poucos dias eu estava sentado nesses bancos aí e não podia saudar um pastor com ósculo. E vocês viram aqui que ele também não tinha condições de me saudar. Mas Deus entrou no negócio de uma maneira especial. Aquele pastor que eu não podia saudá-lo, ele simplesmente eu tive que falar o nome dele e falar com gosto. E ele foi à frente e falou meu nome também. E saímos nós dois vencedores pelo sangue de Jesus. E você está nessa situação?
Nossa guerra não é contra a carne ou sangue, não. Nossa guerra é contra o diabo. E o diabo precisa ser banido do nosso meio. E Deus precisa prevalecer. O Senhor está fazendo uma obra maravilhosa conosco. Há poucos dias não, já tem um tempo. A menina vai até casar agora. Ano que vem, se Deus quiser, eu estou casando ela. Mas sua avó perdeu o marido e ela pegou a neta para dormir com ela. E velho tem pouco sono, né? O costume é esse, né? E ela está dormindo, de repente ela acordou, foi botar o véu para orar. Orou, olhou para a neta do lado e percebeu que a neta estava pálida. E quando ela colocou a mão na neta, está gelada. E ela pensou assim: meu Deus, e agora? Só eu e a minha neta. A mãe e o pai estão dormindo na casa da frente. Como é que eu vou lá acordar e dizer que a filha dele está morta? Como é que eu vou fazer isso? Mas na hora o Espírito Santo de Deus falou com ela. E ela lembrou que era para clamar o sangue de Jesus. E ela colocou a mão na menina e clamou: há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. E quando ela percebeu, a menina estava quente de novo. Não é tempo mais para picuinhas, não, irmãos. É tempo de ser crente. Deus verdadeiramente, Ele está conosco. O mundo, a apostasia está em trevas e foi Deus que falou. E nós estamos trazendo a apostasia para o nosso meio. Vamos largar dessas coisas. Porque o Senhor quer nos abençoar. Como é que nós vamos entrar num hospital se nós não temos comunhão com nós mesmos? E a promessa é maravilhosa para nós, que quando nós entrarmos no hospital, a enfermaria ficará vazia. E as nossas irmãs, com as suas vestes, enfermos serão curados. Irmãos, quando a Bíblia fala aqui que fogo caiu do céu, que Elias invocou o Senhor, ele invocou mesmo o Senhor e fogo desceu do céu. Vamos parar com essas picuinhas, essas coisas miúdas. Não é tempo mais de mingau, não. Vamos vencer a nós mesmos. Vencer a nós mesmos. O maior inimigo do homem é ele próprio. Nós precisamos descer. E nós estamos atrasando as coisas de Deus. Estamos atrasando. O pastor Joés conta uma experiência que morreu um jovem na favela, e aquele tempo morreu alguém, todo mundo ia ver, né? Vou ver o morto. E assim foi o irmão Ananias, ver o morto. E até chegou lá, um menino era novo, passou mal, tinha morrido, não foi nem de tiro. Porque fala em favela, pensa logo em tiro, né? Mas morreu. Mas o pastor Joés notou que o irmão Ananias andava de um lado para o outro, ia para lá e vermelho. Joés, vamos embora! Vamos embora. E foram embora. E depois o Senhor, usando o próprio irmão Ananias, o Senhor falou: eu queria ressuscitar aquela criança, mas não encontrei preparo no meu vaso.
E nós ainda estamos nessa época. Nós ainda estamos nessa época. Há um hino que diz assim: nós temos somente gotas, né? Estou falando aqui desse lance, mas o nosso, chame você de que quiser, mas o nosso pastor Alexandre Almeida, estava parado num posto de gasolina, no seu tempo de bênção, né? E parou a Kombi da igreja para abastecer, e de repente para-se um carro do lado e desce alguém desesperado com uma criança no colo, e alguém grita assim: ali tem um pastor. E aquela mulher desesperada, que ele não sabia nem quem era, não era membro de obra, não era membro de nada, ela chegou e jogou no seu colo aquela criança. Pastor, faz alguma coisa. Ele pegou a menina, olhou para o céu, clamou o Senhor e a menina voltou. A menina viveu. Essas são as obras que o Senhor quer fazer conosco. Pastor Celso acabou um retiro, e vai o ônibus para São Paulo, e chega lá, a menina desce do ônibus para ir para a sua casa, tropeça no ônibus, bate com a cabeça na quina, e ali mesmo morre. Alguém chama o pastor Celso: a menina caiu aqui, não está respirando, não tem sinais vitais e não tem nada. Pastor, salva minha filha, faz alguma coisa. Ele pegou aquela criança e falou: Senhor, me escuta mais uma vez. E a menina respirou. E é isso que nós estamos trocando por pouca coisa. Nós estamos trocando a bênção de Deus por pouca coisa. E o Senhor quer fazer conosco coisas maravilhosas. Ele disse que nós passaremos nas ruas e haverá mendigo que irão seguir a nós, querendo mudar de vida. Mas precisamos ser crentes, precisamos largar o tempo de mingau, comida forte. Estão arrumando problema aí. Estão dizendo que são crentes, que vai vencer, que vai guerrear. Vocês estão acreditando nessa história? Esse pessoal todo aí que está aí, com exceções daqueles que Deus escolheu, vão tudo negar o nome do Senhor, mas você não vai ter condições de negar, não. Quando olhar para você, vai ser igual Pedro: olha, você é um deles. Vai ser igual Pedro. A tua fala te condena. E você vai dizer: não precisa não. Eu sou um deles mesmo. Eu sou um escolhido de Deus. E o Senhor disse que eles vão nos matar, mas que nós apareceremos em outra praça pregando o nome dele. São promessas maravilhosas que o Senhor quer fazer conosco. Nós não somos daqui não, irmãos. Não somos daqui não. Nosso lar, Deus já preparou. Ele não vai preparar não. Ele já preparou. E é um lugar maravilhoso. Irmão Ananias foi arrebatado e não queria nem voltar. Falou: não, eu quero ficar por aqui. E você tem que ter condições de crer nisso. Porque o Senhor já te preparou. Ele não vai te preparar não, Ele já te preparou. E a maior certeza que Deus te preparou é que você não tolera essa situação que eu estou falando, que você está vivendo.
sofrendo, você está angustiado. Para com isso. Vamos viver Cristo. Deus precisa achar lugar no meu coração. Hoje eu vi o pastor aqui, meu amigo, está ali, falar que pode glorificar o Senhor, pode glorificar. E glorificar é coisa boa, e o Senhor mandou glorificar mesmo o nome dele, para ele chegar bem pertinho de nós. Mas eu não quero que ele chegue bem pertinho de mim, não. Eu quero que ele ande comigo. Eu quero que ele durma comigo. Eu quero que ele tome todo o espaço que eu tiver na minha vida. Hoje eu estou com liberdade para falar, porque a gente conta as experiências na nossa igreja, né? E as experiências vão ficando repetitivas, mas vocês não me ouviram. Uma certa vez eu estava passando uma prova grande, mas uma prova grande, hein? Vocês imaginam fazer pilhas e mais pilhas de conta de luz dentro de casa. E teve dia que eu larguei a casa vazia e fui trabalhar, fui buscar o pão, né? Porque a mulher ficou sem comida no almoço. E ela não comendo, eu não como também. Ué. E eu saí de casa e fui em busca do pão. E quando eu cheguei, ela estava nervosa, dentro de casa. E a mulher, ela tem uma fraqueza que é normal, porque quando você casa, você é o responsável pela casa. E ela tem que esperar você se tocar, né? As contas estão só crescendo. E quando eu cheguei em casa, ela virou, e aí? Não tinha solução nenhuma, só escutar ela falar. E ela desabafou, falou. E no final ela me perguntou, e como você vai resolver isso? Eu virei para ela e falei, eu não sei não. Eu só sei de uma coisa, que eu tenho um Deus. Mas foi como água no fogo. Ela acalmou, o Senhor chegou, e não foi naquele dia que resolveu não, meu filho. O negócio continuou sério. Continuou sério até o dia que não teve comida. E eu saí de casa sem ter condição de dar comida à minha companheira e fui trabalhar para buscar comida, porque acabou tudo mesmo. Não era só conta que crescia, não. Acabou tudo mesmo. E quando eu cheguei de noite, sem solução, sem solução. Não tinha comida, não comi, ela não comeu. Comeu depois, né? Que eu cheguei em casa, ela me recebeu com um sorriso. Me recebeu com um sorriso. Pelo menos um sorriso, né? E eu perguntei, o que houve? E ela, olha as compras aí. Olha as compras. Tinha até bacalhau. O Senhor deu um sonho a uma irmã. E a irmã chegou para ela e falou assim, vamos comigo no mercado? Ela não teve fé, não. Falou, não vou, não. Não tinha nada dentro de casa. A irmã chamou ela para ir para o mercado. E ela não tinha R$1. Mas a irmã foi lá no mercado e fez as compras. Chamou ela. Falou, pode levar essas bolsas que são suas. E eu tive comida para bastante tempo. São essas coisas que Deus quer fazer conosco. Ele já disse que a comida vai faltar. E que nós temos que botar o prato sobre a mesa, orar a Ele, que o alimento virá do céu. E nós vamos nos alimentar. E já pensou se for como Elias aqui, comer
para 40 dias e 40 noites? Não sei. Mas que o alimento vai chegar, vai. O Senhor quer reinar em nossas vidas. E Ele não pode enfrentar barra para reinar em nossas vidas, não. Ele tem que ser natural. Natural. O Senhor tem que ter prazer em nos alimentar, sentar conosco. Já pensou o Senhor te visitar como visitou aos grandes homens do passado e se alimentar contigo, ali do seu lado? É coisa muito gostosa, irmãos. Coisa muito gostosa. Meu pai conta que estava num culto em Acari e minha irmã estava muito doente mesmo. Ia morrer a Marinete. Marinete já é meia sem cor, né? E disse que era dali para pior. A coisa estava séria. Mas o Senhor usando a irmã... Quando o Senhor for usar a irmã Nania, meu pai disse que ainda era incrédulo. Ele falou, agora... Quem está murmurando do horário do culto aí, me desculpa. Aí o irmão Ananias, o Senhor usou a irmã Ananias, meu pai falou, minha filha está doente, já tinha combinado de levar ela ao médico. Agora esse homem vai falar aí até dizer chega. Mas o Senhor foi falando. Dizer que minha mãe estava mais crente do que ele, né? Aí, de repente, no andar da profecia, o Senhor falou assim, eis que eu curo as vossas enfermidades. Minha mãe lá no banco falou, Senhor, então por que tu não cura minha filha? O Senhor respondeu ela lá da frente, curo sim, minha serva. Cura sua filha sim. Aí ele cai no banco incrédulo. O Senhor falou para a mulher. Que ele chamava ela assim, né, mulher. O Senhor falou para a mulher. E aí ele queria agora que terminasse a profecia para ele tirar a dúvida. E quando terminou a profecia, terminou o culto, ele virou para ela e falou, o Senhor falou para você, não falou, mulher? E ela falou. Aí ele falou, o Senhor falou que cura a nossa filha, mas vamos para o médico. Ainda estava na época do mingau, né? Julga ele não. Estava na época do mingau. E foram para o médico. Chegaram lá no médico. O médico olhou a menina e falou, leva para casa. Não tem o que fazer, não. E ela ruim. Não tem o que fazer, não. Se amanhã ela der um sorriso, ela vai viver. Se ela der um sorriso. Aí, voltou para casa, foi trabalhar ele. E minha mãe acordou, deixou a menina lá, dormindo, né? E a menina acordou. Mas só que ela não deu um sorriso, não. Ela chegou com a perna fraquinha na cozinha, quase não cantando ficar em pé, mas estava cantando um hino. Minha mãe pegou ela no braço e começou a chorar e falou, o Senhor curou a minha filha. E hoje nós temos a Marinete aí na beira dos seus 50 anos, louvando o Senhor. O Senhor quer fazer essa obra conosco. E Ele chamou eu e você. E falou que nós somos um povo especial. E falou mais, que não somos qualquer um, não. Ele disse que não tem melhor. O Senhor nos escolheu a dedo para fazer a sua obra. Eu, na minha idade militar, eu escolhi ir para paraquedista. E
um dos nossos comandantes chegou para nós e falou assim, ó, eu não aceito soldado paraquedista ser preso pela PE, não. Eu vou lá, vou apanhar ele e chegar aqui a pena é dobrada. Tá bom? Eu vou lá, vou buscar ele. Se ele for preso pela PE de coturno sujo, aliás, coturno não, boot. Quem usa coturno é pé preto. Paraquedista usa boot. Boot sujo, cinto sujo, esses vai pagar a pena dobrada aqui. Então a gente andava alinhado para não ser pego pela PE. E o Senhor nos chamou para ser elite das elites. Você não pode ser encontrado fora dos padrões de Deus. Você tem que estar nos padrões de Deus, para que Ele possa te usar. Porque senão a tua pena é dobrada, porque não é mais comida, não é mais mingau, é comida forte, que o Senhor nos abençoe.